Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Após um final de semana maravilhoso, abençoado, né? A gente teve o repasse do ENF, o Encontro Estadual de Formação da Renovação Carismática Católica, em Campo Grande, uma bênção de Deus para a renovação carismática. E a gente estava lá junto, então foi uns momentos maravilhosos. Estamos retornando para casa, né, hoje, com toda a bênção, com toda a graça, aqui novamente acompanhando o catecismo, como a gente sempre percebe, como é bom a gente caminhar junto da doutrina de Cristo, junto da doutrina católica, e o catecismo ele traz para nós esses ensinamentos de Cristo, junto com a igreja, junto com o magistério, junto com a palavra de Deus, nesse relacionamento em que nós deixamos nosso coração ser conduzido por Deus. E a gente está andando no catecismo da Igreja Católica todos os dias um parágrafo. E cada parágrafo a gente degusta com todo o coração. Nós estamos andando conforme o índice analítico, nós estamos falando sobre o Antigo Testamento na ordem alfabética, a letra A seguido da letra N, Antigo Testamento. A gente caminhou bastante já no índice analítico. E a gente está falando sobre Antigo Testamento e hoje é a oração no Antigo Testamento. E nessa oração é a relação com Deus e Deus nos convida sempre a orar. É o que nós vamos estar vendo hoje, é o parágrafo 2569. É sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Os 9 primeiros capítulos de Gênesis descrevem essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel, como a invocação do nome divino por Enós, como caminhada com Deus. Então, assim, para a gente relembrar um pouquinho, no livro de Gênesis, Adão e Eva, eles caminhavam com Deus, mas teve uma quebra desse caminhar onde que ele se esconde pela desobediência. Então o pecado faz que a gente se retrai desse diálogo com Deus e nos escondemos, como ali aconteceu. Mas Deus sempre procura se aproximar de nós, sempre procura a nos dar o caminho da salvação, sempre Ele coloca nós neste caminho e tem muitos que ainda persistem em sair fora dele, não querer, não estar nele, mas Deus sempre se relaciona com a gente e uma relação entre o homem e Deus, este relacionamento é uma resposta que damos a Deus, é um diálogo, é o que nós estamos fazendo diariamente, abrindo nosso coração, se entregando para Ele, deixando Ele conduzir. Então essa relação entre o homem e Deus é o momento da oração. E como é maravilhoso esse momento, né? Nós podemos ser agraciados. A oferenda de Noé é agradável a Deus, que o abençoa, e por meio dele abençoa toda a criação. Porque o seu coração é justo e íntegro. Então, um coração justo e íntegro é o primeiro passo que nós temos para uma oração verdadeira com Deus. Porque o que é justo? Eu sei o que é o pecado, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu luto para viver na verdade de Deus. Então, essa luta para viver na verdade de Deus, se eu demonstrar humildade diante de Deus, reconhecer minha pequenez, reconhecendo as minhas fraquezas, Deus vê a minha honestidade até na oração, até no falar, até no pronunciar. Essa qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. Em sua aliança indefectível com os seres vivos, Deus sempre convida o homem a orar, mas é sobretudo a partir de nosso pai Abraão que a oração é revelada no Antigo Testamento. Então é esse diálogo de Deus com Abraão, onde que ele obedece à voz de Deus, ele oferta até o seu filho Isaac. Primeiro ele começa escutando lá no impossível, né, que era ter um filho na sua velhice. Depois ele oferta o Isaac para Deus. Depois ele escuta a voz de Deus, não faça isso. E ali Deus faz uma aliança com ele. Então assim, a obediência a Deus, a entrega de todo o coração, a confiança em Deus
é algo muito importante. E diante da oração, Jesus nos ensina a orar. Vamos pegar nossa palavra em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Ele nos ensina como que é que tem que ser a oração. Mateus 7, versículo 7. Diz assim: Pede-se e vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse relacionamento com Deus, a oração, nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater. E tudo isso vai num relacionamento de oração. Ser justo, ser verdadeiro, abrir o coração, rasgar o coração diante de Deus, mas apresentar o teu coração puro e verdadeiro. Esta é a oração que agrada a Deus. Porque tem a oração falsa, que fala da boca para fora, fala sem interesse. Aí fala, não é atendida a minha oração, porque você não rasgou o teu coração, você não falou com Deus. Se você rasgou o teu coração e a oração não foi atendida conforme você queria, mas Deus te conduz a outro caminho, é porque você tem que entender que quem conduz é Deus. Eu fiz a minha parte, rasguei meu coração, abri meu coração para Deus e continuou a persistir naquilo, não deu certo, porque não era para dar certo. Porque Deus sabe que não era para dar certo. Então tudo isso é uma confiança. A oração é o relacionamento, é a confiança. Coloquei para Deus, Deus não agiu ali naquela situação, é porque não era para agir. Ele vai agir lá na frente, Ele vai lhe mostrar depois, nós vamos entender tudo que está acontecendo, porque eu confio no meu Senhor. E uma oração verdadeira é aquela oração que confia em Deus. Por isso, rezemos a oração que Jesus nos ensinou a orar, a rezar, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só finalizando, lá em 1 Tessalonicenses diz assim, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Em Tiago 1, versículo 5, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade, e não lança em rosto a ser-lhe-á dado. Então quer dizer a palavra que quando a gente pede até sabedoria diante de Deus, Ele nos dará. Que nós possamos pedir, orar sem cessar. Que o nosso coração esteja aberto para a graça. Um grande abraço, que Deus abençoe.